João capítulo 12, vou ler o versículo 1 ao versículo 8. João 12, versículo 1 até o versículo 8. Amém? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa na ceia. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas, o Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes conosco, mas a mim nem sempre me tendes. Obrigado, Senhor. Podemos te adorar nessa manhã, podemos buscar a sua face logo ao amanhecer. Queremos continuar com a tua palavra nessa manhã. Por favor, Espírito Santo, nos ajuda. Como Paulo orou à igreja de Éfeso, ilumina os olhos do nosso coração. Possamos entender a tua palavra nessa manhã. Só tu pode nos ajudar, ó Espírito Santo. Em nome do teu Filho, ó Pai, que oramos. Amém. O Evangelho de João, a gente poderia dizer que é o evangelho que manifesta a pessoa do nosso Senhor como Deus. Então, o propósito de João é mostrar que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Só que esse Verbo pré-encarnado, que existia em toda a eternidade passada, ele tem que entrar no tempo para fazer parte da nossa vida. Então, mesmo João, que diz que o Verbo é eterno, ele diz que o Verbo entrou no tempo e diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E esse Verbo encarnado, agora ele tem uma relação muito pessoal. A primeira relação dele é entrar num casamento. Ele chega ali, o vinho acaba, ele manda trazer as talhas em João 2 e transforma a água em vinho, mostrando o seu primeiro milagre, seu primeiro sinal público. E todo mundo descobre que aquele homem ali não é um homem comum. Ele é um homem-deus encarnado. Chegam a dizer, ninguém pode fazer esse milagre se Deus não estivesse com ele. Então ele é uma manifestação de Deus na encarnação. E ele encontra um homem logo após o casamento, a transformação da água em vinho, um homem vai ao encontro dele, chamado Nicodemos, no capítulo 3, e esse homem chama ele de bom mestre. Ele diz direto para aquele homem, você precisa nascer de novo. Esse homem fica muito confuso. E Jesus fala que esse nascimento era do alto. E ele fala como que se nascia de novo. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Nicodemos, assim, é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. E Nicodemos, imagina a cabeça de Nicodemos. O mestre que ensinava, mas não era nascido de novo. Então Jesus sai dali e traça um caminho, uma distância de 3 quilômetros e para perto de um poço. E tem uma mulher que ao meio-dia, sozinho, solitária, ia perto do poço. Era a mulher samaritana. E Jesus tem aquele famoso encontro com a mulher, e a mulher tinha a caçamba, sabia quem cavou o poço, tinha um lugar que ela adorava lá em Samaria, e Jesus fala para ela, mulher, se tu soubesse quem estivesse falando contigo, tu lhe pediria, ele te daria a água viva. E ela fala, né, Senhor, dá-me de beber. Aleluia, né, irmãos? E Jesus ensina para ela que não tem lugar para adorar.
Não é numa casa que se adora, não é no templo que se adora, não é debaixo da árvore que se adora, não é sem igreja que se adora, não é com igreja que se adora, não é com ministério que se adora. Jesus fala: vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a mulher sai contagiada, vai pela cidade e conta: encontrei um homem, ele falou tudo da minha vida, vamos conhecer esse homem. E Jesus se retira. Engraçado, né? No casamento Jesus não fica, no encontro com Nicodemos ele não fica, no encontro com a mulher samaritana ele não fica, porque Jesus não queria aparecer, amém, irmão? Eu acho que a melhor coisa que a gente tem no ministério, aprendendo com Jesus, é que o nosso ministério não é para ser visto. A gente é chamado para funcionar como um garçom, chamar de garçom. Que honra, irmão. Eu ter essa bandeja, que bandejão, hein? Né? Cheio de alimento para servir os irmãos. E ele chega num lugar e a multidão está ali. E Jesus viu um menino diante de uma situação incomum, que não tinha alimento para todo mundo. Os discípulos falaram: tem um menino ali que só tem 5 pães e 2 peixinhos. Trazei-o. E ele orou ao Pai e ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes. E a partir de então, a multidão começa a segui-lo, né? Pelo que ele fez, não pelo que ele era. E Jesus chama os discípulos, quando a multidão se afasta dele, ele faz aquela pergunta que cabe para nós nesse domingo. Vocês não querem se retirar? Como todo mundo aqui comeu pão, comeu peixe, e foram todo mundo embora. E os discípulos olhou, e principalmente Pedro olhou para o Senhor e falou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem lugar para ir, irmãos. Quem o conheceu, não tem mais lugar para estar fora da presença dele. Não é pelo que ele faz, não é pelo que ele te dá, não é pelo carro que você tem, a casa que você tem, a saúde que você tem, o dinheiro no que você tem, é pelo que ele é. Pedro diz: eu te sigo, eu te amo, eu te desejo, eu te quero, porque não tenho outro lugar para ir. Só tu tens a palavra de vida eterna. Dali ele chega numa festa dos tabernáculos que nós falamos ontem. Diante de oposição, queriam matá-lo, perseguindo. Ele se levanta no último dia da festa, João 7. Todo mundo espantado que ele estava no templo ensinando, conheciam ele que ele ensinava desde 12 anos. Falei: esse é o filho de Maria, é o carpinteiro de Nazaré, é um galileu. Mas naquele dia, ele se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E ali querem matá-lo e Nicodemos o defende. Fala: vamos dar oportunidade para entender quem ele é. Vamos ouvir as suas palavras. Não aceitaram e foi cada um para sua casa. E João 8 começa dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, encontra a mulher pecadora, a religião quer matá-la, coloca ela no meio, pega a Torá, o Antigo Testamento, Levítico 20:10, e fala: olha, ela adulterou e ela tem que ser morta. Mas Jesus traz a mulher para o meio, aonde ela estava, e diz para aqueles acusadores: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E foram acusados em sua própria consciência e foram se retirando. Os mais velhos foram embora, foram os primeiros a ir embora. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, aonde estão os seus acusadores? Cadê aqueles que querem te condenar? Ela falou: não sei, Senhor. Ninguém. Jesus olhou e falou: mulher, vai e não peques mais. E João 10, Jesus agora se propõe como uma porta. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará
e encontrará pastagem. Ele chega a dizer que ele é o mais abundante para a nossa vida. Ele é a vida mais abundante. Mas a religião, irmão, ele chama dos mercenários. Os mercenários que não são pastores, eles não entram pela porta. E dali Jesus sai, chega em João 11, estava enfermo seu amigo Lázaro de Betânia. Lázaro está enfermo e versículo 14 do capítulo 11 começa dizendo assim: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já morto e sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu correndo ao seu encontro. Maria não foi. Ela ficou sentada em casa o esperando. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora tudo quanto pedirdes a Deus Pai, o Pai te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Aleluia. Replicou ela: eu sei que ele vai ressuscitar no juízo final. Boa teóloga, né? No último dia. 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, aleluia, ainda que morra, viverá. E Jesus, ele ressuscita Lázaro. Chama Lázaro para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro vem todo atado. Ele chama as pessoas que estão ali e fala: desatai-o. E passou esse período e a religião intenta matar Jesus de novo. Por que agora querem matar Jesus? Porque ele ressuscitou Lázaro e começou um testemunho. Tem um homem que ressuscita mortos aí. E Lázaro era de Betânia. E Betânia, no original, significa um lugar de aflição, a casa dos pobres. No original, esse é o significado da palavra Betânia. Era um lugar de pessoas aflitas, pessoas que experimentaram muitas situações negativas. E ali Jesus vai para Betânia, no sentido de que ele tem um lugar para repousar e descansar. Jerusalém não dava descanso para o Senhor, irmão. Em Jerusalém, toda a intenção era matá-lo, era persegui-lo, era atacá-lo. E Jesus estava exausto. E o que ele faz? Ele vai buscar essa casa onde os pobres habitavam, amém? Essa Betânia é a igreja, irmãos. É um tipo da igreja local. É um lugar de pobres, de aflitos. Austin Sparks chega a dizer que esse lugar é a Casa da Oliveira. É o lugar onde o Senhor ali se derrama e encontra abrigo, corações abertos, corações apaixonados e pessoas que o acolhiam, irmão. Em Jerusalém você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Para que você está aqui? A própria família dele falou: sai daqui, vai se revelar aos outros. Irmãos, era só perseguição. Mas em Betânia, esse lugar de aflição, de perda, diz assim, 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa, todos nós sabemos que era uma celebração judaica, que falava acerca de Israel, quando estava no Egito, Deus envia as 10 pragas. Na 9ª praga, que é a morte dos primogênitos,
Deus fala para Israel imolar um cordeiro, derramar o sangue, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta e ficar dentro de casa. Porque à noite passaria o anjo da morte, os primogênitos morreriam. Mas quem estivesse dentro de casa, com sangue nos umbrais da porta, comendo o cordeiro, estaria salvo. Amém? A palavra Páscoa no hebraico, pechás, significa passar por cima. A morte não entraria naquela casa. E 6 dias antes de celebrar essa festa judaica, Jesus saiu de Jerusalém. Não dava para celebrar em Jerusalém. Jerusalém só quer matá-lo, persegui-lo, afrontá-lo. Pega o Evangelho de João que você vai ver. Ele em Jerusalém, o ataque, a perseguição, as afrontas. Mas 6 dias antes de celebrar, irmãos, a morte de Jesus Cristo, qual é o lugar que ele vai? Ele vai procurar as pessoas que o amavam. Aqui está falando, você sabe que Jesus morreu na Páscoa, ele vai morrer na Páscoa. Porque ele é o Cordeiro Pascual de Êxodo 12. Lembra de João? Quando João viu Jesus vindo, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro Pascual. Ele é a realidade da Páscoa. Ele é o que nos liberta dos pecados. E aqui ele está se preparando para a morte. Mas antes de morrer, ele vai procurar seus amigos. E ele vai para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara. Lázaro é uma figura, irmãos, de todos aqueles que experimentaram essa vida de ressurreição. Efésios 2 nos conta a nossa experiência, quando Paulo fala que, assim como Lázaro, todos nós experimentamos a salvação do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo de número 5 e 6, mostra que a experiência dos crentes é a de Lázaro. Quem são os crentes? Eram homens mortos em seus delitos e pecados, e Deus, ele através da pessoa do seu Filho, que se entrega na cruz, morre em nosso lugar. E o que acontece com a morte de Cristo? A morte de Cristo nos redime dos nossos pecados. Quando o Senhor fala para Lázaro: Lázaro, vem para fora, foi isso que o Senhor falou para a gente. Sai da morte, Fábio, sai da morte, Joana. Sai da morte. O Senhor nos tirou dessa tumba, deste lugar hostil chamado morte. E quando nós saímos da morte, olha o que Paulo vai dizer, versículo 5 de Efésios 2. Estando nós mortos. Essa era a nossa situação, mortos como Lázaro. Lázaro estava morto. Jesus falou para as irmãs, Maria e Marta, o seu irmão, ele morreu. Ele estava morto fisicamente, irmão. Olha só, todos nós, antes de conhecer Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, sois salvos, versículo 6, e juntamente com Jesus Cristo, assim como Lázaro, nos ressuscitou. Nós ressuscitamos, assim como Lázaro, e muito mais, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a nossa experiência, vai em Filipenses 3, depois de Efésios, Filipenses 3, versículo 9, é a experiência de um salvo. Quem é um salvo? Ele é um Lázaro que estava morto, sepultado durante 4 dias. A voz da vida, a voz do chamado foi lá e te tirou da tumba fria, dessa morte que ninguém poderia te tirar. O salário do pecado é a morte. Ninguém saía da morte. Só a voz de Jesus poderia nos tirar do túmulo, irmão. A mesma voz que ecoou para tirar de Lázaro do túmulo é a mesma voz que ecoou para te chamar quando você estava no mundo. Quer ver? Filipenses 3,
versículo de número 9 a 11, Paulo diz assim: e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Olha isso aqui, versículo 10, para o conhecer. Ou seja, não tem nada a ser feito para ser salvo, você não tem força, a lei não deixa. Lembra que nós conversamos sobre a lei ontem? A lei é não. Por que tem placa de trânsito? Tem pardal? Por que tem isso na rua? É porque o homem é um transgressor. Então tem que ter placa para 80 quilômetros aqui, né? 100 quilômetros ali, proibido passagem, pista dupla. Por que tem que ter isso? Porque o homem, ele, se não tiver nada sinalizando, ele transgride. Ele é um transgressor por natureza. Já viu que alguns, quando passam, fui multado. Todos nós, irmãos, éramos multados por Deus. Não tinha como tirar a multa. Mas Paulo diz que quando nós o conhecemos, através da obra de Cristo na cruz, nós somos redimidos pelo poder do seu sangue. A palavra o conhecer é um artigo definido. Nós o conhecemos. Nós sabemos. Você sabe quem ele é? Eu sei, ele me tirou da morte. Eu estava lá preso na morte, nos meus vícios, nos meus pecados, vírgula. E Paulo dizia: o poder de quê? Da sua ressurreição. Irmão, para te tirar da morte, teve que ser uma ressurreição poderosa. Por você mesmo, você permaneceria naquele túmulo, naquele lugar. Quem já foi no sepultamento? Já foi? Como que se grita quando a pessoa, o ente querido é muito amado? Sai daí! Por que você está morto? Levanta, por favor! Não tem reação. Morto não tem reação. É engraçado que pinta o morto, né? Tá lá e você olha, a cara branquinha, bota até batom, flores. Morto é morto. Pode estar com a cara pintada, pode estar de batom, com o cabelo escovado, tá morto. Sabe o que você vê no mundo quando você olha aí? É um bando de mortos-vivos andando de um lado para o outro. Mas como assim? Estuda, fez faculdade, criou os filhos. É moral. Você lembra que eu contei a experiência do funcionário da NASA, que falou que eu era pecador e ele não era? Ele falou: eu nunca pequei. Eu criei meus filhos, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um MBA, eu tenho 2 mestrados. Irmãos, mas é um morto educado. É um morto com muita educação. Mas graças a Deus, quando conhecemos Jesus e o poder da sua ressurreição e a comunhão de quê? Dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Lázaro é uma figura de todos os crentes que estão nessa Betânia, esse lugar de aflição, que experimentam a vida de ressurreição em Jesus. Não tem como pertencer à vida cristã se você não é ressuscitado pelo Senhor. O Senhor não te chamou, não te buscou dentre os mortos. Por isso que tem tanta confusão na igreja. Quantas pessoas mortas no púlpito? Quantas pessoas mortas no serviço da criança? Quantas pessoas mortas no evangelismo? Quantas pessoas mortas? Fala assim, mas não, irmãos, tem que ser um serviço na vida de ressurreição. Vai em Romanos 6, queria te mostrar como essa vida, Romanos capítulo 6, a vida cristã tem que ser uma vida como a de Lázaro, ressurreta, amém? Romanos 6, versículo de número 3, 4, 5 e 6, Paulo diz assim: ou porventura ignorais que todos nós,
que fomos batizados ou unidos, imergidos, baptizo, colocados em Cristo, fomos unidos, batizados, imergidos, sepultados na sua morte, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele. Você sabia que quando o túmulo de Jesus foi aberto, ele foi colocado lá. O José de Arimateia, você estava lá. Você foi sepultado com Cristo na morte pela união com ele. Não é batismo de água. Tem muita gente molhada no tanque batismal que nunca foi salvo. Ganhou uma carteirinha de membro, dá o dízimo, mas a história é outra. A história da vida cristã que fomos sepultados com Cristo. Olha agora, para que como Cristo, amém, irmãos, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, versículo 5. Porque se fomos unidos na semelhança da sua morte, olha a vida de ressurreição, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, nosso velho eu, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Essa é a experiência de Lázaro. É uma experiência da igreja. Todos os que creram em Jesus foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com Jesus Cristo. Então primeira maneira que você tem para entrar na vida da igreja, se você experimentou a morte, sepultamento e a vida de ressurreição com Deus. Mas em Betânia não tem só Lázaro, amém? Em Betânia, o versículo 2 de João 12, assim, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Que lindo, né, irmão? Recebem um Senhor. Lázaro, em ressurreição, não experimentaria mais a morte eterna. E, de repente, eles se lembram que receber Jesus é servi-lo. Vamos preparar uma ceia. Não sei se você percebeu, irmão. Eu comecei a cear lá no Silvinho. Os irmãos perceberam, eu cheguei aqui passando mal de tanto comer. Eu disse, ai, meu Deus, mais comida. Cheguei aqui, mais comida. Foi tanto pastel, tanto suco. Irmão, porque quando você ama uma pessoa, você quer agradá-la, você quer servi-la. Não é assim? A maioria das pessoas que você recebe na sua casa é com uma ceia, é com um banquete. Você coloca um pão, coloca um suco, um leite, um café. Aqui não é Santa Ceia, não, amém, irmão? Aqui é comida. Era pão asmo, ervas amargas, era uva, era vinho. Oh, glória! Não era suco de uva, não, era vinho. E Jesus está na ceia, aleluia! Abra sua casa, gente. Faz uma ceia para os Jesus que quer entrar na sua vida. Convida, irmão, tem muito Jesus que vai passar. É ele mesmo, convida, é Jesus. Jesus falou, né, em Mateus 25, aquele que você der comida, bebida, né? Você ajudou um dos pequeninos. Abra sua casa. Receba as pessoas. Né? Se lembra quando a irmã Roseli entrou? Você já tomou café? Foi tanto... Ela falou, não, já tomei. Ela falou 10 vezes. Eu falei, meu Deus, isso aqui é Betânia. Já tomou café? Já tomei café. Aí você... já tomei café. Mas vai ter que tomar daqui a pouco. Em Betânia tem uma ceia, irmãos. Betânia não é um lugar religioso da Santa Ceia, do partir do pão. É a Páscoa, mas eles dão comida normal para Jesus. A gente é cheio. No domingo tem que partir o pão. Perdoe, graças a Deus que não tem esse troço aqui. Partir o pão todo dia. Criou uma religião da mesa. Não vou poder falar, não, está gravando. Mas dá vontade de falar, irmãos. O centro não é a mesa, é Jesus.
Está celebrando a Páscoa, mas a ceia é para Jesus. E na ceia aqui é comida, gente. Parte o pão com as pessoas. Abraça, ama. Atrai o pecador. Para o pecador falar, ele é meu pastor, aquele cara lá me recebe. Nunca ficou discutindo religião comigo. Em Betânia, lugar de acolhimento, de receber, de pertença. Marta servia. Aleluia. Vai em Lucas 10, versículo 40. Que é a primeira menção de Betânia. A primeira vez que Jesus entrou na casa de Maria, Marta e Lázaro. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim, indo, eles de caminho entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou, ou no grego recebeu na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e ela quedava-se ou estava ajoelhada aos pés do Senhor, no grego ajoelhada aos pés do Senhor. E ouvia eles os ensinamentos. Versículo 40, Marta, agitando-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado eu ficar aqui sozinha te servindo? Ordena, dá ordem para Maria ela sair dos seus pés. Para que Maria fica se ocupando aí, te adorando de joelho? Você não sabe que a gente tem que preparar uma ceia para o Senhor? O Senhor é um Deus grandioso. Se perdeu no serviço. Que lástima, irmãos, quando esse livro tira a sua relação viva com o Senhor. Quando a igreja toma o lugar de Jesus na sua vida. Irmão, não deixe. Eu não vim aqui por causa de vocês, amém? Eu vim aqui porque eu amo Jesus e Jesus está em vocês, irmão. Marta está toda agitada, servindo. Esqueça, irmão, servir não é servir a igreja, é servir o Senhor. Serviço genuíno é ao Senhor, não é os irmãos. Primeiro é Ele, é encontrá-lo, é amá-lo, é desejá-lo. É a linguagem que diz aqui, quedar-se, assentar-se aos pés. Quantos dias e quanto tempo você tem gastado ajoelhada aos pés de Jesus? Esqueça esse negócio de servir, de ministério, de igreja, obra. Falaram, me acusaram. Ele está fazendo uma obra, não tem obra nenhuma, irmão. Tem 4 meses que eu não venho aqui, não ligo para ninguém. Eu não tenho obra, tenho Cristo. Eu me quedo. O que eu mais amo depois de 30 anos no ministério é passar tempo com Ele. Aos pés dele, amando, abraçando, o beijando, me apaixonando por ele, o querendo mais. E aqui está Marta, Jesus vai dizer para ela, respondeu Jesus, Marta, Marta, para com isso, tu está inquieta. Tem gente inquieta na obra de Deus, irmão. Servindo, agitado. O que vai ser? Como que vai ser? Não vai ser, nem vai acontecer nada, irmão. Aquieta seu coração, a obra não é sua, amém? A obra é de Deus. João 6, depois que ele multiplica os pães, os peixes, questionam ele sobre a obra de Deus. Igual Marta aqui, será que você não está vendo que eu estou te servindo, fazendo uma obra para o Senhor? E minha irmã está aí, não faz nada assim. O irmão falou assim, Fábio não faz nada, manipula a igreja. Que igreja que eu manipulo, irmão? O meu ministério é aquela obra que Jesus vai falar para os judeus quando perguntam que faremos para cumprir a obra de Deus. Imagina,
A obra de Deus é você pegar um avião e ir para um continente e estabelecer um centro de obra e dali você alcançar todos os países como missionário. Não! Jesus falou, a obra de Deus é esta, aleluia, que creiais. Você quer fazer a obra de Deus? Só crê. Eu fiz uma obra gigante. Eu vivia de ponte aérea para baixo para cima. Tinha tempo nem para minha família. Até que, em 2010, lá em Campo dos Goytacazes, numa casa de 3 andares em Vivenda dos Coqueiros, o condomínio mais caro de Campos. Eu falei, não aguento mais. Não aguento. O Senhor falou para mim, só creia. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Amém, irmãos? Quer fazer a obra de Deus? Crê em Jesus Cristo. Jesus vai dizer para Marta, Marta, pouco é necessário. Ela falou, seu serviço é bom, mas é pouco necessário. Mesmo uma só coisa, Maria, pois escolheu a boa parte. Amém, irmão? Escolha a boa parte, amém? Servir não é escolher o melhor lugar, a melhor estratégia, o melhor plano de marketing, a maior igreja. Não. Servir a Deus é escolher a melhor parte que nunca lhe será tirada, amém? A obra pode ser tirada. Foi tirado de mim o cartão de R$500 mil. Falaram, vou jogar sua família no mundo, na rua e jogar. Depois de 20 anos, na dita obra deles, eu falei, eu vou trabalhar. Eles, quando eu apresentei minha carteira na Eletro, no CREA, a mulher falou, onde você estava 20 anos? Eu falei, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu falei, mas como que nós vamos te dar emprego se você está 20 anos sem... Irmãos, pouco é necessário. Mas a melhor parte a gente deve escolher, que é Jesus Cristo. Não se perca no serviço, amém? Não se perca na obra de Deus. Seja resiliente, coração amoroso. Se mora do seu lado, vai lá. Se mora lá distante, vai lá. Faz a obra, irmão, sem procurar os benefícios, amém? Sem buscar que você seja visto. Vi um testemunho de Davi Sácer essa semana, daquele hino que ele escreveu. Ele não queria ser reconhecido por ninguém. A minha obra é fazer que eu conheça a ti. E diminua eu. Sabe como que surgiu essa música? Ele estava num evento. Ele não era conhecido. Ninguém sabia quem eram eles. E no coração dele surgiu um sentimento de que ele deveria cantar ali, a liderança abafando eles. E eles foram para um lugar e o outro falou, eles não querem deixar a gente cantar. E o outro pegou o violão e começou a dedilhar e ele começou a entoar esse hino. E ele falou para o Senhor, Senhor, eu não quero reconhecimento público. Eu não quero aparecer para as pessoas. Não quero que o Senhor seja maior, que eu seja maior do que o Senhor na sua obra. É claro, hoje foi para outros caminhos. Mas o início, o sentimento era genuíno. Então o sentimento de Marta é bom, mas a parte que ela escolheu não é boa. Ela estava suando para servir a Deus, fazendo muitas coisas no serviço a Deus. E o Senhor, Ele não quer um serviço que você se perca no meio do caminho, amém? Não se perca na obra de Deus. Amém, irmãos? Miguel Pereira, não faça uma obra para você se cansar. Descansa, amém?
Eu acho que é a irmã que mais serve a ela. Ela serve os cachorrinhos, ela serve a gente. A preocupação da Madá é tanta com a gente, irmãos, né, irmã? E não é de hoje, não, irmão. Né, irmã? É desde o Rocha Miranda. Sempre preocupada em nos acolher com o coração de Marta. Mas ela não é só Marta. Então, ela é como Maria também. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugando com os cabelos, encheu a casa com todo o perfume de bálsamo. O que Maria queria, na verdade? Maria queria amá-lo desesperadamente. Maria não tinha outra escolha nem outra opção. Alguns dizem que essa Maria é Maria Madalena, que é aquela mulher pecadora que queriam matá-la. Vai em Lucas, capítulo 10, versículo, acho que nós já lemos, né? 39. Nós já lemos. Diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria que se prostrava aos pés do Senhor. Por que Maria queria servir? Porque ela queria aprender. Servir o Senhor, romantizaram muito a figura. Servir o Senhor é sentar para aprender o que o Senhor tem para falar para a gente. E que dá para entender que Madá é uma Marta Maria, ou Mari Marta. Serve e adora. Porque senta. Senta para ser ensinado. Irmãos, essa característica de Maria é uma necessidade à igreja. Quantas pessoas têm dificuldade para sentar, para estudar a Bíblia, abrir a Bíblia, entender a Bíblia? Tem uma discípula nova que está acompanhando a gente, que tem sido ganha em São Gonçalo, sabe como? Estudo bíblico. Aprendeu a abrir a Bíblia, né? Está aprendendo a ler, encontrando o capítulo, encontrando o versículo. Maria se ajoelhou aos pés de Jesus como uma louca, descabelada, chorando ali, mas ela estava atenta ao ensinamento de Jesus. Se lembra que nós vimos o ensinamento de Jesus ontem? Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Maria deve ter ficado doida, meu Deus! Eu vivi em tantas trevas, com tantos homens, em tantos lugares escuros da minha vida. Me dá sua luz, me ilumina para mim não pecar, eu não quero mais pecar. E começou a trabalhar. E comprar óleo precioso, e óleo precioso. Foi enchendo a botija, foi enchendo a botija. E de repente ela chegou na casa de Simão. Tudo pronto. Os discípulos ali, os 12. E ela entrou como uma louca. Quebrou o vaso de alabastro. Caríssimo. Era um ano inteiro de trabalho. É um ano inteiro trabalhando. Ela não poderia ter comprado coisas pessoais para ela, não é? Mas ela queria amar e adorar o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos falou, isso é um desperdício. Irmãos, não é um desperdício seguir o Senhor. Não é, amém, irmão? Não é um desperdício, você não está perdendo o seu tempo. Ame o Senhor o quanto você puder. O máximo que você puder, viva aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se entrega para Ele. Viva para Ele. Não perca tempo, irmãos. O tempo, não sei se já percebeu, está muito reduzido. Está muito limitado. As coisas são muito rápidas hoje. Com a ascensão da internet, é tudo muito rápido. Hoje não precisa nem mais estudar a Bíblia. É só dar um Google, usar inteligência artificial. Tem tudo. Irmãos,
perca tempo com essas coisas, amém? Quer adorar o Senhor? Abra sua Bíblia pela manhã. Jesus ensinava o quê? O Antigo Testamento. E ela aprendeu a carregar esse livro, acredito que ela deve ter contato com o Antigo Testamento. E ela aprendeu a ler a palavra. Acredito que enquanto ela trabalhava e acumulava o bom perfume, ela também tinha uma relação de conhecimento com a palavra do Senhor. Adorar o Senhor, irmãos, não é só levantar a mão, amém? Eu amo adoração. Tinha tanto hino nesse celular que ontem não conseguimos gravar. Eu fui ver, tinha 1.500 louvores no celular. Falei, gente, travou tudo. Não conseguimos gravar nada. Porque adorar, você foi criada e criado para adorar o Senhor. Deus te criou para louvá-lo. Dedê não é doido não, irmão, quando ele fica dedilhando aí. Não é não, ele nasceu para isso aí. Silvana é só um cumprimento, os filhos é um cumprimento, a casa é um cumprimento, irmão. Tudo é só um cumprimento. Nós fomos criados para sermos Marias aos pés do Senhor, para sermos essa louca que unge Jesus, enxuga os pés com seus cabelos. Era uma humilhação, uma mulher não podia desgrelhar o cabelo. Era assim, tipo, o Senhor falou, meu Deus, essa mulher é louca. Ela está usando o cabelo. Ela está aí se esgrelhando aos pés de Jesus. Essa mulher não tem modo. Ela nem se comporta na presença do Senhor. Ela deveria ser mais, igual o irmão falou, eu acho que você deveria ser mais centrado. Eu falei, irmão, eu tentei, eu fiz um curso até de padre, eu queria ficar igual o Fábio de Mello. Não dá. Eu tentei ficar assim, não dá, irmão. Eu encontrei Jesus. Quando você encontra Jesus, você se apaixona e faz igual ela, encheu a casa com um bom perfume derramado. Você começa a se derramar, a se entregar. Você vive para Ele. Sua vida não tem mais sentido. Não é questão de igreja, irmão. Igreja reúne onde você quer. Se você quiser ir na Batista, amém. Na Presbiteriana, na Assembleia, na Metodista, de casa em casa. Irmão, só não desigreja, amém? Mas reúna. Mas ame Ele acima da reunião da igreja, da mesa da igreja, do ministério. Ame Ele, isso vai passar. A igreja nem entra na eternidade, para você entender. O que tem na eternidade é uma noiva ataviada para o seu marido. A igreja acaba no arrebatamento. É uma menina vestidinha de branco. A gente fica de bobeira. A mulher toda bonita. Né? Fui casado, né? Daqui a pouco bota o vestido de noiva. Que coisa linda. Essa igreja feia que a gente vê. Ela vai entrar na eternidade bonitinha, irmão. O Senhor busca essa igreja. Amém, irmão? Terminando, mas Judas Iscariotes, discípulo. O chocante que Judas é seguidor de Jesus. Quem é Judas? O traidor. Lázaro ressurreto. Marta servindo. Maria adorando. Judas roubando. Na igreja tem ladrão, não escandaliza não, irmão. Tá cheio de ladrão. Eu sigo o Fuxico Gospel. Quem quiser entender a porcaria do cristianismo, segue o Fuxico Gospel. É coisa trevosa. Mas Judas sempre esteve ali. Enquanto Lázaro ressurreto, sentado à mesa, ceando com o Senhor, Marta servindo, Maria adorando, Judas está questionando por que Lázaro ressuscitou, porque Maria servia, Marta servia, porque Maria adorava. Ele diz assim, por que não cuida dos pobres? É mentiroso! Ele
Tem gente aí fazendo ação social. Primeira coisa que a igreja local cria hoje é uma ação social. Já viu? Primeira coisa que cria: Centro de Ação e Acolhimento Social para a comunidade. O governo dá, a sociedade dá, enche de dinheiro aquele lugar. Olha só o que acontece, porque ele era ladrão. Tem serviço sério? Tem. Em off, se quiser, me pergunta, eu te indico obras missionárias sérias, serviços sociais sérios. Mas vamos falar a verdade. Esse movimento cristão atual tem desviado milhões e milhões de reais e não cuida de ninguém. Eu tive num lugar e um grupo, não vou dar o nome deles, eles criaram uma catedral em Soweto, um lugar mais miserável da África. Como que se cria uma catedral ali? Aquele dinheiro era para comprar cesta básica para alimentar as pessoas, roupa, sapato, construir casinhas, remédio. Assistir aquela comunidade, irmão. Entendeu, irmão? Não junta dinheiro aqui não, em Miguel Pereira não, amém? Vai na hortinha, compra pepino, chuchu, abóbora, faz cesta básica, pega sua banana, a gente faz uma cesta de fruta, leva para o vizinho que necessita de comida. O que a igreja faz? Fica botando dinheiro no gasofilácio. Eu cheguei numa que tinha 37 mil. A casa do irmão era assim, ó. Eu falei, irmão, eu estava reunido lá, eu estava pregando, eu estava assim, a casa estava caindo. E os irmãos, soldados, alegrando. Eu falei, vamos parar a reunião, culto. Chamei o presbitério. Falei, irmão, não tem R$1.000 aí, não? 30 mil. Irmão, constrói uma casa para o irmão. Mobília. Que isso? Mobília, irmão. Ajuda ele. A casa está caindo na cabeça do irmão. E a gente está louvando Deus, louvando o Senhor. Não, irmão. É hipócrita igual Judas. E tendo a bolsa, olha, ele tinha a bolsa da oferta. E diz assim, mas ele tirava o dinheiro que se colocava nela. Judas é reprovado, irmão. Quase sempre, irmãos, ele é reprovado. Vou contar mais uma história triste da minha caminhada no ministério. Eu estava numa certa cidade, esse negócio é grave. E uma mala de dinheiro. E o ministério, nós fomos para a rodoviária despedir do irmão que ele ia. O irmão falou, mas ele vai levar a mala? E agarrou na mala dele. E o outro agarrou na mala e puxa a mala aí. E eu fiquei de longe. Falei, meu Deus, é um ministério. Meu Deus, o ministério está brigando por causa da mala. E abriu a mala na rodoviária e caiu aquele monte de dinheiro. Eu fiquei escondido atrás do pai. Falei, Jesus, tem misericórdia. E os irmãos catando dinheiro da oferta. E era muito dinheiro. Se perderam. Que o nosso serviço seja dos Lázaros ressurretos na igreja. Das Martas que servem não pelo que Jesus simplesmente pode fazer, mas pelo que ele é, que ele depende, e ele necessita, e ele precisa que a gente o adore. Você foi criado para adorá-lo. Rejeita esse ministério de Judas. Amém? Que as ofertas da igreja sejam para 3 coisas, ou melhor, 2, vou eximir a terceira. O cuidado dos pobres e as que são verdadeiramente viúvas. Amém? Use o dinheiro da igreja para construir casa para as pessoas. Para dar cesta básica para as pessoas necessitadas. Os irmãos da fé, os que não são da fé. Ajude a comunidade que você está. Fica juntando dinheiro num negocinho, não. Olha só, versículo 7. Jesus, entretanto, disse, falando de Marta, ele ignora Judas. Interessante, né? Jesus não fala nada sobre Judas. Mas ele se volta para Maria e diz assim, Judas, deixa Maria. Deixa essa mulher que me adora em paz.
que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Olha agora, 8, porque os pobres, sempre vai ter pobre em Miguel Pereira. Pode criar ação social na igreja, ação social do governo, vai tirar os cracudos, eles vão voltar. Tem que ter pobre. Até Jesus voltar, tem que ter pobre, tem que ter família pobre, tem que ter pastor pobre, tem que ter ministério pobre. Irmãos, e tem que ter ação social. E diz aqui para terminar, vírgula, mas a mim nem sempre me tem. Entendeu? O que Maria entendeu? Ele não vai ficar muito tempo aqui. Vou falar com o irmão numa tradução na linguagem de hoje. Cuida das pessoas enquanto ela está viva. A gente quer ficar... Ai, meu Deus, era tão bom. Cuida da Madá enquanto ela está aqui. Entendeu? Cuida do Darcio enquanto ele está aqui, irmão. Marta falou, Maria, né? Ele está vivo, eu vou aproveitar para preparar o corpo dele. Quando ele morrer. Mas nem foi permitido, né? José de Arimateia pegou com as especiarias e as mulheres prepararam os nardos, os perfumes, tudo prontinho para passar. Quando chegou lá, ele não estava mais lá. Ele ressuscitou, irmão. Amém, irmãos? O Senhor nos coloca em Betânia. Que a igreja de Miguel Pereira seja uma Betânia nessa cidade. Sejamos irmãos ressurretos que servem e adorem, que não amem o dinheiro. Esse é o quadro da igreja. O que falta na igreja? Falta essa vida de ressurreição, essa vida de serviço, essa vida de adoração, mas irmãos que amam o dinheiro. Lembra que Paulo fala, Timóteo? A raiz, o amor ao dinheiro é a raiz, é uma raiz, irmão. A pessoa vai amando aquilo. Eu vim de um grupo desse. Zombaram de mim quando eu ia trabalhar. Mas que o Senhor tenha misericórdia da gente, amém? E nos mantém em Betânia. Betânia não é o nome da nossa igreja, amém? Betânia é uma realidade espiritual que a igreja tem que ser. Que é a casa de aflição. Qual é o nome da Betânia? É o lugar dos aflitos. Você está frito? Eu tô. Vai para Betânia. Está frito? Betânia, lugar de aflição. Como que se produz o óleo? É na aflição, já viu como que se produz? Tem que amassar para o óleo sair da oliveira. O destilar da oliveira. Então que o Senhor te destile, amém? Amém, amada? Gosto quando você está servindo. A outra também, ela fica suando. A Lênia, eu falei, tá amassada, quer vento? Não, tá igual a mim, ó. Vai amassando, vai. Te louvamos nessa manhã. Agradecidos pela tua revelação da palavra. Como nós amamos a sua palavra. Que nessa manhã essa palavra não seja somente um logos na nossa experiência. Essa palavra lida, explicada, mas clamamos a ti pelo teu rema nessa manhã. Que essa palavra se torne a nossa palavra na nossa vida. Que sejamos os Lázaros, as Martas e as Marias, que não sejamos como Judas, Senhor. Sejamos servos e servas na igreja, que adorem o Senhor com tudo que tem, com tudo que é, que se entregue totalmente à sua igreja, Senhor. Como Paulo rogou à igreja de Roma, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que nessa manhã essa palavra nos traz a sua vontade. A vida em Betânia. Que essa Betânia viva aqui em Miguel Pereira, em São Gonçalo, em Itaboraí, em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, aonde houver servos do Senhor, que tenhamos uma experiência dessa Betânia viva da vida da igreja, Senhor.
nos ensina a vivermos em Betânia, nos leva a largar a Jerusalém, que oprime, que é religiosa, que quer nos matar e nos atacar. E sirvamos no caminho de Betânia. Sejamos as Betânias locais. Em nome de Jesus. Uhum.